IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Floripa. Nas quartas-feiras, no Floripa em Foco, temos o IIPC Florianópolis e seus professores, trazendo assuntos do seu interesse a respeito de autoconhecimento, projeção da consciência, parapsiquismo e tantos outros. Hoje vamos conversar a respeito das energias imanentes e energias conscienciais. Qual será o benefício de conhecermos esses conceitos e colocá-los na prática? Bem, o nosso convidado é o professor Carlos Sprenger. Ele é formado na área de administração de empresa, de gestão de TI, a tecnologia da informação, atua na área de telecomunicações e é voluntário e professor do IIPC Florianópolis. Carlos Sprenger, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui na TV Floripa. Ok, a satisfação é nossa, estamos aí muito contentes de estar aqui colaborando com a TV Floripa, nessa empreitada dela de levar saúde, principalmente nas suas diversas formas, aos espectadores. Como disse, uma satisfação estar aqui falando desse assunto. Obrigada. Professor, as energias imanentes e conscienciais, o que são essas energias? São dois tipos de energias. Agora, vale a pena aqui trazer para a pauta o contexto de energia. Fala-se muito de energia hoje, a energia nas suas diversas formas, as diversas fontes e tudo mais. Mas quando nós analisamos as nossas pesquisas do IIPC, nós verificamos o seguinte: há as energias e a individualidade consciencial. Então, no universo, tudo é feito de energia. Então, todo o universo que nós observamos, o universo manifesto à nossa volta, ele é energia. A energia capturada nas suas diversas frequências, vamos dizer assim. Então, o que não é energia são as individualidades conscienciais deste e de outro planeta e nas suas mais variadas, nos seus mais variados níveis evolutivos. No caso deste planeta, do vírus até os animais superiores. Agora, quando a gente conceitua energia imanente, nós estamos falando de uma energia que ainda não foi modificada pela consciência. Então, seria uma energia pura. Ela tem mais de 100 denominações, dependendo da linha de pesquisa, passando por a casa, o Ti, o Ki, que um é chinês, o outro é japonês, energia pura, e por aí vai. São, assim, centenas de denominações que tribos indígenas em diversas partes do mundo atribuem a essa energia que está dispersa. Ela está disponível, ela está permeando todas as coisas e é a energia da qual as coisas são feitas. Seja um corpo humano, seja um planeta, seja o espaço entre as estrelas, há energia. Essa energia não modificada, então, chamamos de imanente. O outro conceito, a energia consciencial, ele é, então, justamente essa energia capturada pela inteligência, pelo princípio consciencial, seja ele do nível que for. No nosso caso, pessoas captam energia imanente e transformam com a sua qualificação, com o seu pensamento, com o seu sentimento e com o seu padrão de comportamento, elas transformam então essa energia em energia consciencial. Então quando nós vamos nos vários ambientes, há ambientes que nós não nos sentimos bem e outros ambientes muito agradáveis. Tem a ver com essa questão da qualidade que nós colocamos nesses lugares? Perfeito. A sensação de ambientes melhores em comparação com outros ambientes, ela tem ligação direta com a qualificação que foi dada a esses ambientes. Então, assim, os ambientes eles não dependem só da beleza natural ou você estar numa paisagem lindíssima e tudo mais, para que a energia ali seja positiva quanto é bonito. Então, muita gente se equivoca, elas muitas vezes vão a lugares, nós enquanto turista vamos a lugares e não nos damos conta que aquilo foi palco de lutas sangrentas, de batalhas enormes que deixaram seus
os seus vincos, as suas cicatrizes de informação. Então, o que é a energia? A energia, ela fica impregnada de informação e essa informação, ela permanece nos ambientes. E é isso que nos leva a entrar em certos locais. Isso serve para a padaria, para o açougue, para a casa da gente. E entrar nesse lugar, às vezes ele está melhor, às vezes ele está pior. E normalmente as pessoas atribuem a elas: eu comi alguma coisa que não me fez bem, por isso que eu vim visitar esse lugar aqui que é muito bonito e estou passando mal. Então não é, procure fazer uma observação melhor e vai chegar à conclusão de que tem a ver com a energia do local. Os locais, eles ficam realmente com essa memória energética. E há lugares assim que tem muitas brigas, discussões, né? Isso. Lugares assim com energia aparentemente mais agressiva. A pessoa pode ir nesses lugares e voltar bem ou ela sempre sai contaminada? Aí é que está o pulo do gato, vamos dizer assim, do processo da energia. Qualquer pessoa que se dispuser a entender como controlar esse fluxo da energia, quer dizer, a energia que é absorvida por ela e a energia que é exteriorizada. Então, nós estamos o tempo todo fazendo isso. É possível chegar no ambiente que está extremamente carregado negativamente e sairmos de lá imunes àquela qualificação não tão boa. Então, isso se aprende. E algumas pessoas fazem isso instintivamente, sem ter feito nenhum curso e tudo mais, elas sabem como se bloquear. Aqui caberia nós salientarmos o seguinte, para quem está nos assistindo. Nós temos um corpo em cada dimensão que nós nos manifestamos. Então, por exemplo, esse corpo que está aparecendo agora na tela aqui, ele é o corpo chamado soma, é o corpo físico. É o nosso corpo mais denso, é o corpo que a energia está com a velocidade mais baixa, vamos dizer assim, mais densa. Então, nós usamos, além deste corpo, outros veículos para nos manifestarmos em outras realidades. Quais são elas? As realidades energéticas, as realidades emocionais e as realidades dos pensamentos. Então, assim, o corpo físico, ambiente físico, é o que nós usamos. O corpo energético, o nosso energossoma, ele é usado para nos manifestarmos neste ambiente energético, que é o imediatamente após esse corpo físico, nós já temos a energia da dimensão energética. Então, existe ainda um outro que é chamado de vários nomes, o duplo etérico, o perispírito, etc. Tem vários nomes, que nós damos o nome de corpo emocional ou psicossoma, que ele tem o formato e a semelhança do nosso corpo físico, com o qual nos identificamos. Isso nós nos manifestamos na dimensão das emoções, na dimensão já não física, chamada dimensão extrafísica. E ainda um corpo muito mais avançado, que é o corpo das ideias, que é o corpo da dimensão mental, e essa então sem forma. É o corpo onde todas as ideias serão captadas por ele. Essa explanação tem a seguinte função. O fato de você não perceber ou não querer perceber, ou simplesmente achar que não existe, a energia não lhe deixa imune às energias. Então, assim, é muito importante que o público que nos assiste possa usar esta ferramenta de aprendizado para promover a sua melhoria. De que forma? Uma vez que eu entendo como que é a minha realidade, eu passo a não sofrer o impacto dos ambientes onde eu vou. E isso eu considero bastante importante. Então as pessoas estão sempre andando nos ônibus, indo aos seus locais de trabalho. Banco, né? Também, fila de banco. Fila do banco, sem dúvida. Hoje mesmo eu tive uma experiência, eu fui a um restaurante e vi algumas pessoas sentadas numa mesa e elas eram da área da saúde, todas lá com seus jalecos e tal, mas o teor da conversa não era positivo. Então aquelas pessoas estavam impregnando o ambiente que é do restaurante, onde nós vamos pegar energia imanente, que é do alimento, essa energia ainda não transformada, ela de alguma forma ela chega a ser contaminada pela energia daquele grupo que estava falando dos seus problemas, eles têm todo o direito de fazer isso, mas a pessoa, o que ela está fazendo? Ela está gerando uma assinatura pensênica, que a gente chama, né? Que é você deixar uma informação por onde passa. E essas pessoas não estavam contribuindo positivamente, apesar de ser da saúde. Então, assim,
Elas trabalham com pessoas, atendendo pessoas, e são da área da saúde, mas o que elas estão produzindo com seus pensamentos, os seus sentimentos, e, portanto, a exteriorização das suas energias conscienciais, não era positivo. Então, assim, qual que foi a minha reação? Eu poderia ter ficado indignado com elas por estarem produzindo alguma coisa que não era benéfico para o ambiente, mas eu também não seria assistencial. Então, o bacana de se conhecer isso é que você pode perceber o negativo, absorver aquela energia e fazer o que der dentro do seu alcance de domínio da energia para melhorar o ambiente. Então, é como se você absorvesse aquilo, transmutasse numa frequência melhor e devolvesse para o ambiente de uma forma melhor, tentando minimizar aquela produção negativa daquele momento. Agora, é claro, a gente não vai sair por aí tentando consertar presídios, etc., né? Porque isso não é bem assim. Tem que ter preparo para fazer isso também, né? Exato, a pessoa precisa se gabaritar. As informações com as quais se vem trabalhando e todos os temas das entrevistas, quem acompanha aí o tempo todo, semanalmente, elas já estão vendo que há uma sequência desses assuntos e há uma lógica, e isso a pessoa vai se preparando, né? Vai se adequando para dominar essas energias. Inclusive, essa assinatura pensênica, então, a gente observa que é responsabilidade de cada um, deixar a melhor energia por onde passa, é isso? Exato, essa seria, vamos dizer, um dos esforços nas atividades que nós fazemos lá na instituição, desconstruir certas posturas que as pessoas têm e trabalhar para que elas passem a ter não só essa melhoria das suas energias, mas que elas passem a deixar uma memória energética onde elas se manifestam de uma forma mais construtiva, melhorando o padrão dos ambientes, das pessoas, e isso se faz pelo domínio das energias. E se a pessoa foi até algum lugar em um momento do passado, ela discutiu, ela pensou mal de alguém, ela deixou uma energia, assim, um registro negativo, ela pode, assim, se tiver a oportunidade, ir de novo naquele lugar e limpar, organizar melhor aquela energia, aquele registro? Sem dúvida, isso deveria ser, inclusive, um compromisso nosso. Ao entender esses conceitos, fazer um balanço, né, dos atos, do percurso, das informações que deixou nos ambientes, e a partir destas ações não positivas, fazer uma exteriorização. Porque eu estou falando aqui, absorção e exteriorização. Isso é uma dinâmica das energias. Isso se aprende lá, os nossos cursos lá no IPC, eles trabalham com a prática. Aqui nós vamos ficar só no processo teórico, mas lá o aluno aprende realmente a mobilizar as energias dele para fora e para dentro dele. Agora, essa energia ela não vai pura, ela vai com a informação da consciência. Então, o que a gente muda? A forma de pensar para qualificar a energia de uma forma mais positiva. E é isso que a gente pode fazer nos ambientes. A gente vai e exterioriza energias qualificadas positivamente para mudar esta assinatura que a gente deixou lá de pensamentos, sentimentos e energias, às vezes não tão positivos. Então, assim, uma coisa bem prática. Você estava lá com seu namorado no shopping, sentou numa mesa, discutiram, brigaram. Então, o que dá para fazer? Volta lá na mesa, se possível com a mesma pessoa, ainda que não haja uma reconciliação do casal, haja uma reestruturação da energia naquele ambiente. Peço desculpas pelas coisas que eu disse para você, estamos separados, mas vamos ficar tudo bem, vamos ser amigos, etc. Essa transmutação no mesmo ambiente, no mesmo lugar, ela sempre é positiva. Vai deixando energias mais pacíficas nos ambientes. Mais pacíficas, né? Exatamente. Bem, estamos conversando com o professor Carlos Sprenger, do IPC Florianópolis, a respeito da temática bioenergias, aliás, energias imanentes e conscienciais, que tem a ver com bioenergias também. Teremos um breve intervalo e, na sequência, continuaremos essa conversa. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos com a programação da TV Floripa, programa Floripa em Foco, hoje conversando com o professor Carlos Sprenger, do IPC Florianópolis. A temática é energias imanentes e energias conscienciais. Professor Carlos Sprenger, no bloco anterior, você explicou os conceitos das energias, né, a questão da natureza, tudo ao nosso redor é energia, né, energia consciencial, os princípios inteligentes. E a questão da natureza, professor, o fato de termos plantas em casa, a pessoa morar mais próximo, junto à natureza, isso faz diferença mesmo na qualidade das energias dos lugares? Olha, alguns lugares eles são muito exuberantes na sua natureza, mas a memória energética que nós estávamos falando às vezes não são tão positivas assim. Em geral, o processo da natureza mais intocada, ela tem as energias imanentes melhores, são mais imanentes, vamos dizer assim. Então elas não são modificadas pelas consciências. Agora, a gente vê que existem muitas dependências ainda em relação às pessoas com alguns tipos de plantas que elas consideram que vão ter alguma modificação. Aí a pessoa diz assim, não, mas funciona. E nós vamos dizer, sim, funciona. Mas não é a planta que fez a modificação na sua casa. É o depósito da sua confiança naquela planta que modificou a sua forma de pensar. E isso faz uma modificação na energia. Então, aquele conceito que nós sempre voltamos a ele, pensamento, sentimento e energia. É seu, não é da planta. Então, o que acontece? A planta faz com que você mude a ideia, o PEN, do pensene. Quando nós mudamos a ideia, a nossa energia muda e o ambiente fica mais positivo. Então, daí vem o fator, funciona? Sim, funciona em muitos casos, mas não está atribuída a energia específica da planta. Podia ser uma pedra, podia ser um papel escrito com alguma frase que para a pessoa é importante, é que para ela aquela planta tem significado e por crença popular, ou seja lá o que for, ela acredita que aquele tipo de planta produz aquele efeito. Então, isso que acontece. Seria, por exemplo, Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, que as pessoas compram assim para proteger o ambiente, né? Isso, e considerando que algumas delas até são prejudiciais à saúde. Tóxicas mesmo. São tóxicas, Então há que se ter cuidado com isso. Mas o fato de ter jardim, ter uma horta, plantar uma árvore, isso certamente é positivo, né? Positivo, sem dúvida. Todo o trabalho que nós fazemos para restabelecer o ambiente e as energias, ele é bem-vindo. E as energias imanentes, elas têm várias modalidades, né? Tem energia do mar, das plantas, então tem uma série de tipos, não é? Isso, a energia imanente, ela pode ser, a fonte dela pode ser do vento, pode ser da terra, a energia telúrica, que a gente chama, a energia da água, a hidroenergia. Então, todos os processos da natureza, eles têm associados ao seu fulcro energético, ao seu potencial energético. Então, por exemplo, quem já visitou as Cataratas do Iguaçu, percebeu a quantidade de energia imanente que é exteriorizada naquelas quedas de água. É uma experiência a ser feita. Agora, a pessoa, quando absorve aquela energia, ela vai transmutar essa energia. Então, assim, adianta você absorver uma energia de Iguaçu e depois pensar mal do seu vizinho? Não adianta. Pelo contrário, você vai ter um maior potencial de fazer um desequilíbrio nesse seu vizinho. Qual que é o ideal? O ideal é nós entendermos que podemos provocar modificações positivas pela nossa presença, pela nossa forma de pensar e usar estas energias, porque nós absorvemos energias imanentes dormindo, quando nos alimentamos, quando vamos a ambientes que você citou agora, esses padrões de energias do próprio ambiente físico. Então, assim, e existe uma outra fonte de absorção, que eu falei, quando dormimos. Por quê? Porque nós aproveitamos a saída do corpo para absorver energias. Então, olha como é que está. Se a pessoa já ouviu algumas outras entrevistas aqui do fenômeno da projetabilidade, lúcida ou não. Projetabilidade é inerente ao ser humano, então sair do corpo todo mundo sai. Onde nós vamos? Pode ser que fiquemos flutuando
simplesmente próximo ao corpo, e estaremos absorvendo o quê? A energia que nós produzimos naquele nosso ambiente. Pode ser que nós possamos sair para ambientes mais distantes, apesar de não lembrar, não estar lúcido, inclusive, nesses ambientes, nós vamos fazer o quê? Vamos absorver por este outro veículo que está na dimensão extrafísica, que nós estamos aqui no início do programa, o psicossoma. Nós vamos absorver energias e através desse corpo energético que mantém os corpos interligados, que é o energossoma, nós vamos fazer a transferência da energia, como se fizéssemos como aqueles abastecimentos aéreos. Algumas pessoas já devem ter visto que o avião transfere combustível para o outro, os nossos corpos ficam interligados por um cordão e essa transferência de energia ela ocorre. Então pense bem, o que nós produzimos durante o dia enquanto acordado vai nos dar a habilidade para estar em ambientes semelhantes àquilo que nós pensamos, sentimos e trabalhamos com energia. Então o domínio da energia é algo muito importante, entender isso, porque todo o resto das nossas vidas, ela vai sofrer influência das pessoas próximas a nós. Então, por exemplo, você tem uma família toda lá mais ou menos equilibrada, mas tem uma pessoa que é totalmente desequilibrada naquela família. Essa pessoa é um pilar de energia negativa dentro daquele ambiente, tanto de dia quanto quando ela está projetada à noite. Então, assim, essa pessoa fica fazendo o desequilíbrio da energia ali. Então, todo mundo deve ter um caso desse em casa, né? Importante saber, ter consciência disso para poder ajudar a pessoa a pensar coisas melhores, né? Exatamente. Então, assim, a nossa proposta é levar o máximo de informação possível. Aqui, como falei, a gente não tem a oportunidade de trabalhar praticamente com a energia, ficamos só na teoria, mas nos nossos cursos queremos convidar as pessoas para fazerem as nossas palestras, que são gratuitas, toda sexta-feira às 19h30 no edifício Maxins, que é na Rio Branco 354, quase esquina com a Padre Roma. Ali nós, nas sextas-feiras, toda sexta-feira nós temos um tema diferente e temos a oportunidade de a pessoa presente lá, ela trabalhar com a energia dela, porque há uma parte prática, não fica só como essa palestra aqui. Então, além da palestra, tem o quê? Tem um final, que é uma amostra de como é nos nossos cursos, mas a pessoa já tem a oportunidade de perceber a energia imanente, perceber a energia da própria consciência, perceber a energia de campo energético instalado lá. Então, o que é? É prática. Aí ela leva esse conhecimento, ela faz a palestra que não custa nada, é só ela deslocar para lá. Toda sexta-feira, 19h30. Fica aí o convite para vocês que estão nos assistindo, participarem dessas palestras. É uma oportunidade fora de série para que a pessoa passe a sair desse diz-que a respeito das energias e ela passe a fazer por conta. Porque o mais sério é nós termos a responsabilidade, nós mesmos, de melhorarmos a nós, em primeiro lugar, para então podermos melhorar a nossa casa, os nossos familiares, e daí para mais, o nosso bairro e etc. Então fica aí mais uma vez o convite, participem das nossas atividades, que lá você vai ter a oportunidade de trabalhar na prática com essas energias. E nessa sexta-feira tem palestra, como você falou, em todas, né? E na semana que vem também tem... Você queria divulgar algumas palestras eu gostaria. Próximas? Então, no próximo dia 25 agora, é uma quinta-feira, no IFSC, e fica aqui pertinho da TV Floripa, nós teremos às 14 horas uma palestra sobre clarividência, que é um fenômeno parapsíquico. As pessoas, às vezes, estão enfrentando dificuldades por enxergar coisas que os médicos querem tratar de forma estranha, e ela simplesmente está tendo um fenômeno de descoincidência das energias. Nós temos um chakra aqui no centro da testa, que ele é muito responsável, é muito influente nesse processo de clarividência. Então, fica o convite também, é uma palestra gratuita nesse mesmo formato, só que vai ser aqui no auditório do IFSC, né, o auditório de eletrônica aqui na Mauro Ramos. E o professor João Marcelo ele vai trabalhar com este tema, clarividência, e é possível, então, as pessoas já trabalharem com um outro processo de energia também, para entender um pouco do fenômeno em si, né? Até tem um livro, Clarividência, escrito pelo o professor Rodrigo Medeiros, né, escreveu esse livro. O João Marcelo vai falar a partir desse livro, A partir do livro, exatamente. E reforçando, então, as próximas duas sexta-feiras, essa sexta-feira agora, nós temos uma palestra Telepatia, que é um outro fenômeno parapsíquico, né, com a professora Rejane. Ela vai falar telepatia, uma realidade ao seu alcance.
Então, assim, telepatia não é para escolhidos, não é para pessoas superdotadas. Telepatia acontece entre casais, entre mães e filhos, acontece na escola, entre colegas. Eu pensei uma coisa e fulano fez. Então, isso é telepatia. E esse fenômeno acontece no nosso cotidiano e muitas vezes nós estamos aí, às vezes, procurando tratamento desnecessário para fenômenos que podem ser explicados e controlados, o que é mais importante. Vem aí de novo o conceito, energias imanentes, energias conscienciais atreladas a fenômenos parapsíquicos, que são fenômenos absolutamente normais. São fenômenos assim para serem experimentados e vivenciados com ética, cosmoética, né? Isso, associados àquela modificação do pensamento, sentimento da própria pessoa. Aí sim nós vamos começar a fazer diferença. Tem muita gente agora em época de eleição, isso é muito comum. Diz assim, porque fulano não presta, Beltrano não presta, não tem que votar, mas a pessoa nunca olha para si e dizendo o que eu posso e devo fazer para melhorar. Quando eu melhoro o indivíduo, eu melhoro a coletividade. Por menor que seja, ela vai produzir alguma dinâmica. E só para encerrar, no dia 26, a outra sexta-feira, nós teremos uma palestra sobre autodefesa energética também. Fica aí o convite no mesmo formato. É uma sequência de temas bem encadeados. Bem encadeados, exatamente. Professor Carlos Sprenger, muito obrigada pela sua presença, informações super valiosas, né? Eu espero que esteja estimulando as pessoas a estudarem mais esses fenômenos, né? Muito obrigada e você é convidado a vir aqui mais vezes. Muito obrigada. Ok, nós que agradecemos a oportunidade. Agradecemos também a você que acompanha semanalmente a programação da TV Floripa, né? Assiste as entrevistas com os professores do IIPC Florianópolis e também a equipe aqui da TV que nos recebe de maneira tão acolhedora. Até a próxima quarta. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.